no encontro de hoje fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa influenciável ou você se considera uma pessoa que influencia? Pensa aí. Você é a pessoa que influencia ou é a pessoa que é influenciada? E o que eu quero te dizer é que você é os dois. Você é a pessoa que influencia e a pessoa que é influenciável. Porque, nesse caso, todos nós, na vida, somos influenciados por alguém e todos nós influenciamos alguém. A questão não é se você é ou não é, ser ou não ser. A questão é o por quem e pelo que você é influenciável e o que você influencia as outras pessoas. É isso que Deus ele quer trazer para nós essa noite, amém? Que nós possamos então abrir o nosso coração e meditar naquilo que Ele quer falar no nosso coração. Essa semana eu estava vendo uns estudos, e foram feitos vários tipos de estudos sobre a questão da influência, E um dos estudos que eu estava lendo é que os pesquisadores eles estavam analisando a influência que a música tem na vida do ser humano, dos seres vivos, E eu estava até conversando com os obreiros aqui atrás e o obreiro ele até me falou de um estudo que ele viu aonde os cientistas eles pegou ali numa fazenda onde tinha um monte de vacas e em uma das vacas eles escolheram colocar um fone de ouvido nela com ópera, uma música tranquila. E ali durante um tempo de experimento eles perceberam que aquela vaca, o leite dela, ele era melhor do que das outras vacas. E eles perceberam, tiveram a diferença, do leite de antes com o leite depois. E aí eles estavam vendo que a música, ela influencia na vida do ser humano, tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. E eu lembro, quando eu estava vendo esse vídeo, eu lembrei que a pastora, ela sempre fala que o louvor liberta, que o louvor cura. E aí eu estava vendo, nossa, isso cientificamente falando é real. Às vezes, a pastora fala aqui no culto e a gente não acredita, E de fato, assim, os cientistas provaram que uma música pode influenciar tanto pro lado bom, se você ouvir músicas boas, se você ouvir louvor, você pode ser curado, você pode ser liberto, como ouvir músicas que não agradam a Deus, ouvir músicas que não são boas, pode fazer com que o teu rendimento venha cair. E aí, isso é um dos estudos, E eu queria mostrar um vídeo para vocês sobre a influência, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Espera aí que ela vai apagar a luz rapidinho. Vocês conseguem perceber? Ali é um coelho. Volta um pouquinho, Brenda, de novo. Porque ele é bem curtinho mesmo. Ó, tem um coelho e tem um filhote de cachorro atrás do coelho. O que o cachorro está fazendo? Imitando o coelho. Ó. O pretinho é um coelho. E o cachorro, ao invés dele caminhar igual um cachorro, ele começa a andar igual um coelho. E aí eu tinha visto um outro estudo também, que foi feito há muitos anos atrás, que um cientista, ele tinha acabado de ter um filho, o filho dele era novinho, tinha meses, ele convenceu a sua esposa a comprar um filhote de chimpanzé. E ele criou os dois, tanto o bebê que tinha 10 meses, quanto o chimpanzé que tinha 7 meses juntos. Então ele tratava os dois iguais. E qual era a ideia, Qual era a expectativa ali do cientista? Era que o chimpanzé começasse a imitar o bebê. Mas aí ele queria fazer esse estudo durante 5 anos. E aí ele teve que interromper o estudo em menos de 1 ano. Porque o filho dele, ao invés de falar como um ser humano, andar como um ser humano e agir como um ser humano, o filho dele estava agindo como um chimpanzé. E aí a mulher dele falou assim, acabou. Eu tentei, você me convenceu, mas eu não posso ter tudo bem eu ter um filho chimpanzé sendo um chimpanzé.
Bíblia e o que a gente transmite. E eu achei muito forte isso, porque os cientistas estão aí comprovando e provando que nós somos sim influenciáveis e nós temos o poder de influenciar. E aí eu fui ler na Bíblia, né, o que Jesus ele fala sobre isso. E lá em Mateus 5,14, quem quiser anotar, depois eu posso também mandar no grupo da igreja. Diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumine bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. E Jesus, né, antes mesmo, né, dos cientistas, antes mesmo dos estudos, Jesus, ele nos deu essa orientação, a orientação para os cristãos, que nós devemos ser a luz do mundo. E a luz, ela influencia, né? Aqui, por exemplo, esse lugar, se não tivesse com a luz acesa, seria um lugar escuro. Seria um lugar que ninguém veria ninguém. Então, o fato da luz estar conectada com a energia, a luz influencia nesse lugar e faz com que nós possamos ver uns aos outros. E hoje eu trouxe aqui um experimento que eu quero fazer com vocês. Todo mundo pode observar, só a Verônica que não pode falar. Ô, Verônica, eu cheguei e fazer o teste, ela... eu fiz isso na minha escola, assim, já entendi que você já sabe. Acho que eu também conheço. Ó, eu trouxe aqui uma vela. Ó, quem conhece, as crianças que estão estudando, que já sabem... Não dizem, tá bom? Ó, aqui eu trouxe uma vela. Quem viu o convite da igreja viu que ali tinha uma vela, né? E essa vela vai representar a nossa vida. Somos nós. Esse copo, ele vai simbolizar o mundo. E as coisas, né, que o mundo tenta nos influenciar. Então vamos lá, Brena? A vela, ela está acesa. E o mundo e as suas tentativas, né, de influenciar na nossa vida, eu vou agora... Vamos ver o que vai acontecer. A vela está acesa. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas um pouquinho com o tempo ela vai... vai começando a apagar. Ela não vai ficando acesa. Ela apaga. Demora um pouquinho, mas acontece. E por que isso acontece? Cientificamente falando. Porque quando eu acendo a vela e quando eu coloco o copo, todo o oxigênio, o calor ali da vela, ele esquenta dentro do copo e todo o oxigênio acaba. E uma coisa interessante é que a vela, o fogo, né? Enfim, na verdade não a vela, mas o fogo em si, ele não consegue ficar aceso se não tiver oxigênio. E quando eu abafo, né? Quando eu fecho, eu apago. E eu achei muito interessante porque, assim, a vela por si só, ela não tem luz própria. Ela depende que alguém acenda. E eu fiquei refletindo sobre esse experimento, sobre a nossa vida, porque não é diferente. Nós, como cristãos, nós não temos, a nossa luz não é própria, a nossa luz não vem da gente. A nossa luz vem de Deus. Deus é a nossa luz. Deus é quem nos acende. É Deus quem nos mantém ali aceso. Nós, sem oxigênio, ser humano, né? Sem respirar, não fica por muito tempo. Logo você morre. E na vida espiritual não é diferente. A sua vida sem Deus, a sua vida sem seu oxigênio espiritual, você logo se apaga. E isso é o que o diabo, né? Ele tem tentado em todo o tempo. Hoje, né, a gente tem vivido assim, a palavra que diz que nos finais do tempo, o amor de muitos se esfriariam, e isso é real. A cada dia que você abre o celular, a cada dia que você abre ali a internet, é uma novidade, é algo novo que o diabo tem lançado para querer nos abafar, para querer
coração, que só hoje tem que lutar contra os desejos da carne, contra o pecado, que é difícil, né, viver no mundo de hoje. Mas eu quero perguntar aqui para a pastora Ana Paula, na época dela, quando ela se converteu, pastora, como que era nessa época? Era fácil ser cristã? Era fácil ser jovem? O diabo te tentava? Acho que também. Tentava muito. Muito? Muito. Como, por exemplo? Por exemplo, as músicas da época. Eu passei por 3 situações. Quando a gente é do mundo, a gente é vazio, então a gente começa a procurar coisas. Eu já fui pagodeira. Ah, vá! A senhora já vai pagodeira. Gente, quem aqui imagina a pastora pagodeira? Ninguém. Meu Deus, funkeira. É difícil imaginar isso. Fui roqueira. Então, tipo, meio eclética mesmo. Foi terrível. E as músicas ficavam ali na cabeça, eu ficava ali envolvido, vivia naquilo, tocava pandeiro, me trancava no quarto, ficava ali tocando pandeiro e fazendo, sabe? E aquelas músicas que não eram legais, aquela influência era ruim. Quando eu me converti, por exemplo, eu tive que decidir que eu não ia mais ouvir. Eu passei a mão em todos os DVDs, os pôsteres que eu tinha pendurado no quarto dos artistas que eu idolatrava. E eu tive que escolher, tirar, jogar fora. Minha mãe até na época, sem a visão espiritual que ela ainda não tinha, estava começando na fé junto com a gente, falou: ah, mas você vai jogar tudo isso fora, dá pra alguém. Coitada, eu não sabia. Então, porque... Então, desde a época da pastora, que na verdade muito antes, né? Mas para as crianças, para os jovens verem que não é de agora. Agora está cada vez pior, porque a tendência é que o mundo vai piorando. Mas você vê que na época da pastora, já foi difícil para ela como jovem ter que escolher, tomar uma decisão. E a Brena Bianca? Foi fácil para você, Brena? Foi tranquilo? Na sua época de conversão? Não, na minha época, fora as músicas, né, que sempre foi algo, a moda, foi muito forte a questão da vida sentimental. Porque sempre tinha um menininho, alguém querendo ficar, namorar, sempre tinha as conversas nas aulas, era sempre a mesma coisa relacionada à vida sentimental. Inclusive a minha própria família, quando eu viajava, falava: vai lá, fica com ele, não tem nada demais. E mesmo assim, minha própria família, minha própria casa falando isso, eu tinha decidido que eu ia ser de Deus. Então, eu fugia da aparência do mal. Quando eu viajava, quando eu ia para minha família lá de longe, né, de Indaiatuba, tinha várias situações que eu tinha que me retirar. Quando estava todo mundo ali numa roda, os primos, a família, fumando narguilé, por exemplo, eu não ia estar ali no meio. Eu simplesmente me retirava. E isso, ó, lá de trás. Então, eu tive que tomar a minha decisão. Inclusive, quando a gente ia para Hop Hari, por exemplo, ia para passeios da escola, estava até conversando com alguma das crianças, o pessoal ia para beijar na boca. Eles faziam campeonato: eu beijei 10, eu beijei 20, você beijou quanto? Enquanto eu ia para me divertir, para ter um dia lá tranquilo. E por mais que vinha pessoas, porque vinha direto, eu falava o quê? Não é isso que eu quero. Então não faltou possibilidade de pecar, de ficar, de ser igual às meninas da minha sala. Não faltou oportunidade, mas como eu tinha decidido servir a Deus, né? Então eu não me deixei influenciar. Então você escolheu, né? Você tomou uma decisão. E é importante que as crianças olhem e se vejam que desde antes o diabo tenta nos influenciar. Desde antes o diabo tenta apagar a nossa luz. Mas é uma escolha. Elas, né, aqui, como todos os outros que estão aqui, que se converteram, escolheram. E eu sei que hoje em dia, né, a gente tem TikTok, tem videozinhos e dancinhas e músicas e séries, e o diabo tem colocado, né, a cada dia nas séries, colocado aquilo que ele quer fazer com que a gente ache que é normal. Mas na verdade não é. Não era na época de Jesus, não era na época da pastora, não era na época da Brena e não é na nossa época. O diabo, ele está querendo fazer com que a gente olhe a porta estreita e ache que a porta larga e ache que é a porta certa, mas não é. Quando você olha hoje, as pessoas que se dizem cristãs lá fora, elas querem estar com a luz acesa, servindo a Deus, mas envolvida com o mundo. E é impossível, porque a vela, se ela estiver acesa e ela for abafada,
cedo ou mais tarde ela vai apagar. Vocês viram que não foi algo de imediato. Ela foi apagando com o tempo. E é isso que as pessoas lá fora não entendem. Você não pode estar aqui, você não pode falar assim, não, eu sou uma lâmpada acesa, eu sou alguém que ilumina envolvida no mundo. Você não pode ser a pessoa que está aqui na igreja, fala de Deus, fala a palavra de Deus, se envolve com a coisa de Deus, mas quando chega lá fora, quando ninguém está vendo, você tem seu pegadinho de estimação. Você tem lá no seu celular, hoje em dia, o TikTok, você tem lá as dancinhas que você ouve, e eu sei, né, falando para os jovens, que a tentação vem, porque vem para todo mundo. Você não se torna uma pessoa do diabo quando você se sente tentado, você se torna uma pessoa do diabo quando você cede para a tentação. É igual quando a pastora fala, né, sobre a libertação. Quando a pessoa que fuma, ela faz um propósito para ela não fumar mais, não significa que ela não vai ter vontade. Ela vai ter vontade, mas ela mostra que ela é uma pessoa liberta quando ela resiste a essa vontade. E é isso que a gente precisa entender, que nós estamos no mundo. E é normal que a tentação venha, é normal que o diabo a cada dia tente uma novidade diferente, mas somos nós que temos que escolher ser uma luz que está acesa e não permitir com que as atrações, com que o brilho, com que as tentações do diabo abafem a nossa luz, apaguem a nossa luz. Eu quero ler um versículo para vocês e eu quero que vocês me falem quem vocês acham que falou esse versículo. O versículo fala assim, ó: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo, e os que andam em reto no caminho. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Eu quero que vocês me respondam quem falou esse versículo. Jesus? Você acha que foi Jesus, Biel? Você acha que foi quem? Jesus. Quem mais acha que foi Jesus? Quem acha que foi outra pessoa? A pastora Ana acha que foi Deus. O Guilherme acha que foi? Não, ele foi um pouquinho mais profundo. Então, alguns acham que foi Jesus e outros acham que foi Deus. Mas sabe quem falou esse versículo? Não, alguém? Lá em Salmos 101, diz assim, ó: cantarei a respeito da bondade e da justiça Altíssimo. Cantarei. Salmo 101, 1. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. E os que andam em reto caminho, esses me servirá. Mas ficará em minha casa o que usa de fraude. Não ficará em minha casa os que usam de fraude, e o que fala mentira não permanecerá diante de meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Quem falou esse versículo foi Davi. E eu perguntei, porque eu já sabia que vocês iriam falar que foi Deus. E quando, essa foi a palavra que eu tirei ontem, e quando eu li essa passagem, eu achei muito forte, porque aqui Davi, ele faz a promessa a Deus de que ele vai selecionar as pessoas que estão em volta dele. Ele vai procurar na terra as pessoas que, de fato, merecem estar junto com ele, as pessoas que são da fé, as pessoas que abominam o pecado. Então aqui ele fala que ele vai se afastar, ele vai abominar, ele vai destruir aqueles que não fazem o que Deus quer. E eu achei muito forte, porque Davi me fala que ele procura. E quantas vezes nós procuramos o oposto? Quantas vezes nós procuramos o pecado? Quantas vezes nós procuramos estar na rodinha dos escarnecedores? E Davi aqui ele faz uma promessa para Deus.
faz a promessa que ele vai se afastar e ele vai procurar as pessoas certas para ele andar. E eu acredito que quando ele fala que eu vou procurar, é porque não estava aqui disponível, não estava fácil. Porque tenta procurar algo que está escondido. Aquilo que está fácil você não procura. E aí você olha para mim e fala assim, obreira, mas é difícil achar com quem andar. Eu estou na escola e aí não tenho ninguém para conversar. Eu não tenho ninguém da fé. Eu não tenho ninguém que é de Deus. Meu amado, se na época de Davi já era difícil, na nossa também não vai ser diferente. Mas Davi fez uma escolha. Talvez ali, no meio de Davi, ele estava cercado de perversos, cercado de pessoas que não eram da fé. Mas ele promete a Deus que ele vai procurar. E ele vai se cercar. E na casa dele, o povo e as pessoas que vão servir ele, já que ele era rei, seriam as pessoas certas, seriam as pessoas corretas. E eu achei muito interessante, porque, e de fato Davi pôde comprovar isso, porque tem um momento da história de Davi, que todo mundo aqui já sabe, quando Davi peca, quando Davi erra. E ali ele não vai para a guerra, vê a mulher, se apaixona pela mulher, se envolve com a mulher, mata ali, né, o marido da mulher, Urias, ali quem servia a ele, e ali Davi está vivendo em pecado, Davi está vivendo em erro. Mas aí, no meio dessa situação de Davi, houve alguém que era de Deus, houve alguém que era luz. E essa pessoa, que é o profeta Natan, ela chega ali para Davi e ele dá um chacoalhão em Davi. Ele mostra para Davi que Davi estava errado. Ele mostra para Davi que Davi estava abafado, que a luz dele estava abafada pelo pecado. E ali eu vejo a importância, pode vir, obreira, de Davi ter uma pessoa que era a luz na vida dele. Porque Natan, no momento em que a luz de Davi estava apagada, ele foi usado por Deus para acender novamente a luz de Davi. E eu quero que você entenda que Natan, ele não acendeu a luz de Davi falando assim, Davi, você pecou, você errou, tudo bem, tranquilo. Natan, ele chega contando uma história, aonde Davi fica bravo e fala que quer matar a pessoa da história, e aí Natan fala assim, você quer matar? É você. É você a pessoa que eu estou contando. E aí Davi cai a ficha. E é importante, por isso é importante a gente se cercar de pessoas que tenham a mesma luz, das pessoas que também brilham. Porque no momento em que essa luz apagar, essas pessoas vão acender a sua luz. E necessariamente não vão acender a luz te abraçando. E necessariamente não vão acender a luz passando a mão na sua cabeça. Porque acender a luz também te dá um chacoalhão. E te mostrar, querido, você não está percebendo, mas essa luz está sendo abafada. Essa luz já te apagou. Desperta, acorda. Porque foi isso que Natan fez. Então, meu amado, se cerque de pessoas da fé. Se cerque de pessoas que brilhem. Para que quando a sua luz for apagada, quando você se permitir que essa luz se apague, essas pessoas que estão à sua volta vão acender a sua luz. E seja a pessoa que acende. Seja a pessoa que olha o seu amigo e entenda que ser amigo não é passar a mão. Ser amigo não é falar que ele está errando tudo bem, cada um cuida da sua vida. Não, meu amado. É para isso que Deus ele constituiu a igreja, é para isso que Deus ele fala que nós devemos ser a luz do mundo, para brilhar não só para aquele que está lá fora, mas para os que estão aqui. Porque muitas vezes você está dentro da igreja e se permite ser apagado. Muitas vezes você está dentro da igreja e permite que as coisas do mundo te atraiam e te influenciem. Então você precisa que as pessoas que estão aqui dentro possam acender a sua luz. Então você permita, sabe, ser a pessoa, tanto que se cerca de pessoas que vão te acender, que vão te ajudar, que vão te apoiar, que vão te levantar e que vão te mostrar o buraco que você está se enfiando, quanto a pessoa que vai acender a luz do outro quando o outro estiver apagado. E isso em todos os sentidos, seja com uma palavra, seja com louvor, seja com uma adoração, sabe? Deus ele nos chamou para isso, nos convidou para ser a luz. E é isso que nós devemos ser, luz desse mundo. E vai ser cada dia mais difícil brilhar, vai ser cada dia mais difícil lutar. Mas Jesus ele fala que ele venceu. Ele venceu as tribulações, ele venceu as aflições.
Jesus passou por tudo que nós estamos passando. E Ele nos dá ali a oportunidade, as chances de vencer. E a estratégia principal é se cercar de pessoas certas. Jesus, no começo do seu ministério ali, quando Ele começa a sair para fazer a obra de Deus ali, Ele se cerca de pessoas que Ele iria ensinar. Pessoas ali que Ele iria ensinar a palavra dEle, que Ele iria contar, que Ele iria apoiar. Então, nós não vivemos sozinhos. Ninguém aqui, como eu falei na Bela, ela não tem luz própria. Ela não consegue brilhar sozinha. Ela depende que alguém acenda. Como nós dependemos de Deus. E Deus, Ele usa as pessoas que estão à nossa volta. Agora que você se cerca de pessoas que não são da fé, pessoas que, pelo contrário, ao invés de acender a luz, são pessoas que jogam água, que te jogam para baixo. Como que você quer que a sua luz esteja acesa? Como você quer brilhar se na sua volta o que tem é pessoas te abafando? Então que nós venhamos refletir sobre isso e que nós venhamos a buscar todos os dias, sabe? Talvez você entrou aqui hoje com a sua lâmpada, com a sua vela apagada, mas Deus, Ele quer que você saia daqui com ela acesa. Ele quer que você vá para este mundo e que você brilhe e que a palavra dele possa ser alcançada na vida das pessoas através da sua vida. Porque aqui na palavra, né, Ele fala sobre isso, quando Jesus fala sobre ser a luz do mundo. Ele fala para que a luz que é em você brilhe sobre a vida dos outros. Não é só